chegamos ao Senhor. E minha oração é para que o Senhor Espírito Santo fale ao meu coração e ao coração de todos que estão aqui essa noite, daqueles que estão em casa, daqueles que ainda ouvirão essa mensagem de YouTube. Que o Senhor Espírito Santo alcance esses corações. Que o Senhor nos confronte. Que o Senhor nos anime, nos encoraje. Que o Senhor seja adorado esta noite. Da glória do Senhor nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 12 do Evangelho de João, ele é como um divisor de águas dentro de todo o Evangelho. Olha aí, todo o capítulo 12. Vira aí uma página da sua Bíblia, dê uma olhada comigo, tá bom? No capítulo 12, Jesus finalmente entra em Jerusalém e é a semana da morte do nosso Senhor. Jesus agora entrou na cidade santa. Jesus naquela semana vai pregar no templo, Jesus naquela semana vai estar com os seus discípulos, Jesus vai morrer naquela semana. Jesus Cristo aqui, no capítulo 12, logo no final, ele vai se reunir apenas com os seus discípulos e vai conversar com esses discípulos do capítulo 13 até o capítulo 17, fim do 17. Então, especificamente com 11 de seus discípulos, se nós olhássemos agora capítulo 13, 14, 15, 16, 17, Jesus está com os 11 discípulos. Judas já saiu aqui dentro do capítulo 13, e Jesus está conversando, Jesus está dando o último sermão para os seus chegados, para os seus discípulos chegados. Então, o capítulo 12 é assim como um divisor de água dentro de todo o Evangelho. Aqui, finalmente, Jesus está apenas com os 11 discípulos. No fim daquela semana, Jesus irá morrer. Mas o contexto geral desse texto aqui, quando nós olhamos para o capítulo 12, a partir do versículo 12, olha aí na sua Bíblia. Como eu disse, Jesus entra em Jerusalém, numerosa multidão, versículo 12, está indo a uma festa. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, eles tomaram os ramos de palmeiras e então adoraram o Senhor que lhe aconteceu. Olha comigo o versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então, nós precisamos pensar, dentro do contexto geral do capítulo 12, que festa é essa? Olha aí na sua Bíblia. Procure que festa é essa que vai ser comemorada naquela semana em Jerusalém. É a Páscoa. A Páscoa dos judeus. A festa que ia reunir milhares de pessoas e que também atraiu gentios. Porque diz o versículo 20 que dentro daquela festa alguns gregos chegaram. Talvez aqui alguns gregos prosélitos, aqueles que eram de outra nação, não eram judeus, mas eles seguiam a religião dos judeus. Possivelmente sim, mas quando nós lemos o texto no versículo 20, não deixa eu entender isso. Parece que são de fato gentios, homens que não estavam seguindo a religião, mas ouviram falar daquilo que Jesus poderia fazer. E esses homens de outra nação, eles também se achegam para aquela festa por causa de Jesus. Mas essa festa, a Páscoa, ela tem total importância dentro do texto que nós vamos observar, especificamente também nessa noite. Pois o que é a Páscoa, senão a substituição? O que é a Páscoa, senão a expiação? O que é a Páscoa, senão a salvação? O que é a Páscoa, senão o amor de Deus, o Pai, sendo demonstrado aos seus? Total importância para a nossa noite hoje, para o texto que nós vamos observar. Eu quero que você mantenha em mente, nessa noite, que Deus nos amou. Deus amou você quando você ainda era pecador. Quando você estava em rebeldia contra Ele. E Ele enviou Jesus para te salvar. Nós poderíamos até terminar aqui, não é mesmo? Jesus te ama. E Ele veio para salvar você, para salvar o pecador. Mas olha comigo nesse texto, especificamente do verso 23 até o versículo aqui 26. Antes de nós observarmos os 3 pontos dessa mensagem, que são a perfeita substituição, é o nosso primeiro ponto. Nós vamos ver como esse Jesus, o nosso Senhor, ele é o perfeito substituto, morrendo na cruz. Mas eu quero que você observe rapidamente que os gregos que foram para aquela festa, eles queriam ver Jesus. E essa palavra ver, eu não sei se tem outra
tradução aqui em nosso meio, mas olha na sua Bíblia. Os gregos que subiram para a festa, eles queriam ver, versículo 21. Eles dizem para André e Felipe: Senhor, nós queremos ver Jesus. Essa palavra ver, ela tem muito mais a ver apenas do que enxergar, do que estar mais perto para poder olhar para Jesus. Aqueles gregos queriam visitar, assistir, poderia significar essa palavra, experienciar e ter um relacionamento com. Então, os gregos, aqueles gentios, os homens que naquela época não estavam seguindo a Deus, eles queriam ver Jesus por conta do que eles tinham ouvido sobre Jesus, para ter um relacionamento com Jesus, para, quem sabe, serem amigos de Jesus. Essa palavra também, ver, ela pode significar uma contemplação, ver alguém, para poder ver a verdadeira substância dessa coisa ou dessa pessoa, com o fim de trazer confiança para si mesmo. Muito difícil, porque no grego parece que as palavras significam tanta coisa, né? Uma frase toda em português. Mas significa, então, contemplar uma pessoa, no caso aqui Jesus, para ver a verdadeira substância de Jesus, como se tocassem nele, para trazer confiança para si mesmo, ver se realmente é aquilo que eles estavam pensando. Então perceba que esses homens, os gregos, eles queriam de fato ver Jesus, saber se tudo que Jesus estava fazendo, aquilo que eles tinham ouvido era verdadeiro, para que assim, no momento em que eles constatassem, vissem de fato quem era Jesus, eles pudessem colocar a sua confiança em Jesus. Eles estavam buscando então a salvação. Eles estavam buscando a Jesus. Talvez, eu quero que você tente imaginar isso. Talvez essa presença dos gregos tenha sido um alívio no coração dos discípulos de Cristo. Por quê? Porque até então o ministério que eles estavam participando parecia que não dava frutos. Porque muitos, mesmo aqui dentro do Evangelho de João, principalmente lá no capítulo 5, no capítulo 8, muitos que estavam com Cristo, eles se afastam de Cristo. Eles chegam a dizer que as palavras de Jesus são duras demais para que eles possam ouvir. Então, toda aquela multidão que seguia Jesus, em um momento do seu ministério, se afasta de Jesus. Jesus vai terminar aqui apenas com os seus 11, e no final até mesmo os 11 vão se afastar de Jesus. E ele vai estar sozinho na cruz. O ministério, talvez para os discípulos, não estava sendo frutífero, eles não estavam vendo os frutos, eles não estavam vendo coisas boas dentro daquele ministério. Mas pensar que pessoas de outro país, os gregos, estavam chegando, e os gregos na época que estavam dominando a cultura, pensar que esses, então, estavam interessados no ministério de Jesus, talvez para os discípulos tenha sido um alívio na alma. Bom, eles podem ter pensado. Finalmente, nesse momento, nós seremos reconhecidos. Finalmente, agora que o ministério de Cristo vai ser conhecido por todos. Já nós vamos ver o porquê, talvez, eles poderiam ter pensado assim. Mas, possivelmente, enquanto André e Filipe e os outros discípulos poderiam ter pensado assim, e olha só na sua Bíblia, versículo 22. Quando André e Filipe recebem a notícia que os gregos querem ver Jesus, os próprios gregos foram falar com André e Filipe. André e Filipe vão até Jesus e eles falam: Senhor, os gregos querem te ver, eles querem participar do nosso ministério. Mas a resposta de Jesus é muito interessante. Versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você já fez uma pergunta clara a alguém? E ela responde com outra pergunta. Você gosta disso? Eu não gosto. Quando você faz uma pergunta bem clara e ela te responde com outra pergunta. Ou quando você faz uma pergunta clara e ela te ignora completamente. Isso é ruim, não é? É ruim. Eu, pelo menos, acho muito ruim. Mas parece que é o que Jesus está fazendo. Pense só você, André e Filipe chegam para Jesus e dizem: Jesus, os gregos querem te ver. Jesus vai dizer: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Talvez André e Filipe, bom, e o que é que os gregos têm a ver com isso? Mas Jesus está respondendo, a resposta de Jesus, ela é inequívoca, ela é duradoura. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está mostrando naquele momento que a hora da sua morte chegou. Olha na sua Bíblia aí, no início do Evangelho de João. João, capítulo 2.
primeiro sinal de Jesus. Jesus está num casamento. O vinho terminou. Então a mãe de Jesus diz que ele pode resolver aquele problema. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha só a resposta de Jesus: mulher, tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E nós poderíamos agora, a partir do capítulo 2, até chegarmos ao capítulo 12, termos diversos textos bíblicos onde Jesus vai dizer que ainda não era a hora, ainda não era o momento. Que momento é esse? Era a hora da sua morte, era a hora da sua entrega, era a hora do seu sacrifício. E Jesus aqui nesse momento, ele está falando que não é a hora, porque ele sabia, e nós vemos isso também nos outros evangelhos, que quanto mais milagres, quanto mais feitos, mais parecia que se aproximava esse momento, mais se aproximava essa hora. Jesus disse: ainda não é a minha hora, ainda não. Vai dizer em outros textos bíblicos que até tentaram pegar Jesus para matá-lo, mas João relata: mas ainda não era chegado a hora. Mas aqui, volte lá para o capítulo 12, o próprio Jesus afirma: a hora é chegada. A hora é chegada de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está vivo. Jesus está ao lado do Pai. Ele tem um trono, ele foi glorificado. O livro da vida está nas mãos de Jesus. As chaves da morte, do inferno, estão nas mãos de Jesus. É o que nos diz Apocalipse 5, 6 e 9, e também Apocalipse 1, versículo 18. Jesus foi glorificado. Mas o que precisou acontecer para que Jesus fosse glorificado? Versículo 24. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A perfeita substituição de Jesus. Será que essa resposta de Jesus, como nós já pensamos, ela não parece um pouco estranha? Será que Jesus não ouviu André e Filipe? Mas nós sabemos que a resposta de Jesus, ela é bem clara. Para nós hoje ela é cristalina. Ela também é firme. Nós podemos entender a resposta de Jesus da seguinte forma: a minha glória virá através da morte. Sem a morte não haverá vida. É o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. A glória de Jesus viria através da morte. Mas os judeus naquela época, como nós vimos hoje de manhã, eles aguardavam o Messias prometido e aquele que estabeleceria um novo reino, um reino eterno que destruiria o império opressor, que naquela época era o Império Romano. Eles não aceitavam a ideia de um homem pobre, mal vestido, que falava a respeito de um reino espiritual, um reino futuro, um reino de arrependimento. Eles não podiam conceber, os judeus da época, um Cristo morto. Eles queriam ver a glória de Cristo através do estabelecimento do trono terreno. Mas Jesus disse que a glória estava na cruz. Enquanto os judeus estavam esperando a vida, Jesus disse que primeiro haveria a morte. Mas eu quero que você pense nesse momento, que você medite que a glória de Deus não é como a glória dos homens. Nós sabemos como é a glória dos homens. Nas suas riquezas, na sabedoria, no entendimento, nas ciências. Mas a glória de Deus não é assim. A glória de Deus, ela foi demonstrada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Se os gregos, no versículo 20, e os judeus estavam aguardando a coroação de Jesus, eles estavam prontos a ver agora a crucificação de Jesus. Se eles imaginavam que veriam um rei semelhante deste mundo, eles estavam cometendo um erro. O Senhor Jesus desejava que eles soubessem que ele veio para morrer na cruz, para carregar uma cruz, e não para usar uma coroa. No fim, ele usou uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Ele não veio para desfrutar uma vida de honra, uma vida tranquila, uma vida magnificente, mas para sofrer uma morte triste, uma morte vergonhosa. O reino que Jesus veio estabelecer, ele ia começar com a crucificação e não com a coroação. A glória do reino não estava nas vitórias que Jesus poderia conquistar pela espada, nem nos tesouros, nem no ouro, nem na prata, mas na morte do reino. A glória do reino estava na morte do reino.
Perceba que a morte de Cristo, então, versículo 24, além dela ser necessária, a substituição de Cristo, além de ser necessária, ela traz fruto. Jesus vai usar aqui a agricultura, a plantação, para nos ensinar isso. Ele vai dizer que se o grão não cair na terra e morrer, e hoje nós sabemos que de fato ele não vai morrer, mas a sua estrutura vai ser completamente desfeita. Então, o grão de trigo, se ele não cair e essa estrutura não for modificada, não vai sair o trigo. E Jesus está usando exatamente essa ilustração para dizer a respeito da sua própria vida. Se ele não for à cruz e não morrer e a sua estrutura for completamente mudada, não vai ter vida para o mundo. A morte de Cristo, ela é fonte de vida espiritual para o mundo. A paixão e morte de Cristo, elas iam resultar na imensa colheita de benefícios para toda a humanidade. Isso é bênção para nós essa noite. Sim ou não? A morte de Jesus ia resultar em imensa colheita. A sua morte, semelhante à do trigo, seria a raiz de bênçãos e misericórdias para incontáveis milhões de almas imortais. Você que está aqui essa noite. Mas nós podemos resumir o ensino de Jesus da seguinte forma: a morte vicária de Cristo produziria frutos para a glória de Deus e ia promover a redenção da humanidade. Mas o que é vicária? A palavra vicária nada significa simplesmente substituir alguém. Isso significa vicária. Então, a morte vicária, a morte substitutiva de Cristo, como Cristo se colocou como substituição, isso ia produzir frutos para a glória de Deus e ia promover a redenção do homem, a redenção da humanidade. Vários cristãos, nós poderíamos citar vários deles aqui, ou lembrar, já morreram por causa da causa de Cristo. Já morreram por isso, fisicamente. Todos nós somos chamados a morrer espiritualmente. Mas vários já morreram fisicamente, defendendo o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas somente Jesus morreu substitutivamente. Outro cristão não pode fazer isso. Outro qualquer não pode. Apenas Jesus morreu como substituto. Mas eu quero que nós pensemos agora. A quem Jesus estava substituindo na cruz? A todos quantos o Pai já o havia entregado. E a pergunta que mais nos interessa é: você é um desses? Você é um desses que Cristo te substituiu na cruz? Porque de fato nós merecíamos a morte. E misericórdia significa que Deus não deu aquilo que nós merecíamos, a morte. Jesus vive a nossa vida, morre a nossa morte. E é por isso que ele nos substituiu. Você crê em Jesus como o único e suficiente Salvador? Amém? Você crê em Cristo como o seu Salvador? De fato, de verdade. Cristo substituiu você na cruz do Calvário. Cristo substituiu você na cruz do Calvário. Você poderia afirmar hoje, com segurança, que você é um filho de Deus e que ao morrer você vai estar com ele no céu? Você pode fazer isso hoje? Sim? Eu quero contar uma ilustração para vocês. Meu treinador foi meu pai na fé. Muitos o conheceram em um dos cultos de missões, o Rogério. Ele, certa vez, estava pregando para nós o Evangelho. Eu tinha 9, 10 anos de idade. Tinha começado a entrar ali naquele treino de basquete. E o treinador, o Rogério, ele disse o seguinte: olha, você crê em Jesus? Você vai para o céu? E aí todo mundo, todas as crianças, né? E eu era uma delas. Sim, quem vai para o céu, levanta a mão. Eu me lembro de levantar a mão. E o Rogério disse o seguinte: eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Mas assim que você responder, você vai morrer. Se você responder essa pergunta, você vai morrer. Aonde você estará quando você morrer? Imaginei falando isso para as crianças. E eu não me esqueci disso porque eu não conseguia responder. Eu tinha medo. Porque eu sabia que se eu morresse, eu não estaria no céu. Eu não estaria com Deus. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para você agora. Assim que você me responder, você vai morrer. Aonde você estará? Quando você morrer? Aonde você estará? É com Cristo? Ou vai ser a eternidade sem Cristo? Nós podemos viver a vida toda dentro da igreja, a vida toda ouvindo música evangélica, a vida evangélica, a vida toda tomando a ceia.
e ainda assim, no final da vida, descobrirmos que não, nós não somos filhos de Deus. Você tem segurança da sua salvação? Segurança da fé que você já professou em Cristo? Não apenas externamente, mas internamente no seu coração, você tem essa segurança. Você de fato é um filho de Deus. Nós poderíamos citar nesse momento até mesmo pastores, missionários que viveram a vida pregando e de fato hoje nós descobrimos que não são filhos de Deus. Lembro de um missionário, um pastor, que nós usamos o livro dele no seminário. Nós lemos aquele livro no seminário. E hoje esse homem defende coisas que a Bíblia não ensina. O livro é ótimo. As palavras são ótimas. Mas não é um crente. Não é um filho de Deus. Ensinou a tantos. Levou tantos ao caminho da salvação, mas ele mesmo não entrou lá. Você já entrou no caminho da salvação, na porta estreita? Você é de fato um filho de Deus. Apenas a morte de Cristo pode satisfazer a ira do Pai. Se nós não estamos debaixo da salvação, nós estamos debaixo da ira. Ontem, conversando um pouco com os jovens, nós pensamos juntos. Do que Deus salvou o pecador? Você sabe responder essa pergunta? Do que Deus salvou o pecador? Os jovens que estavam aí vão lembrar. Ele não salvou o pecador do inferno apenas. Ele não salvou o pecador da punição. Ele salvou o pecador dele mesmo. Ele não salvou o pecador do diabo. Ele salvou o pecador dele mesmo, da sua ira. Veja comigo Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todo homem, toda mulher, toda criança neste mundo que não tem Cristo é, por natureza, filho da ira. É por natureza, nasceu assim. Davi nos ensina no Salmo 51 que ele nasceu no pecado. Ele nasceu na iniquidade. E em pecado, a mãe o havia concebido. Ele sabia disso. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Sem Jesus, todos estão debaixo da ira de Deus. É por isso que nós precisamos de um substituto. É por isso que nós precisamos de uma perfeita substituição. Porque você até poderia morrer pelos seus pecados, mas você não ia poder se salvar. Porque o pecado tem o tamanho daquele que foi ofendido. Vocês entenderam isso? O pecado tem o tamanho daquele que foi ofendido. E quem foi ofendido quando nós pecamos? E qual o tamanho de Deus? Ele é eterno, ele é infinito. É por isso que o seu pecado é eterno e também é infinito. E por isso que nós precisamos de um Salvador eterno e um Salvador infinito. Nós precisamos de um perfeito substituto. E Jesus é o perfeito substituto. Nós precisamos de alguém que nos salve. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Ele é o perfeito substituto. Jesus é a perfeita substituição. E é o que ele está ensinando aqui para os seus discípulos, para os gregos que queriam vê-lo. Vocês não estão entendendo nada, Jesus está dizendo. Vocês estão querendo ver as coisas que eu posso fazer. Mas o que eu tenho que fazer é aquilo que de fato vai trazer glória. E o que eu tenho que fazer é a morte. Eu tenho que ir à cruz. Porque senão vocês não terão a salvação. Eu preciso ir à cruz. Jesus é a perfeita substituição. Mas olha comigo. Versículo 25. Porque, já que Jesus é a perfeita substituição, e se você nessa noite crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, qual é a sua resposta à perfeita substituição de Jesus? É uma perda submissa. É uma perda submissa. Olha na sua Bíblia, verso 25. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
Em primeiro lugar, quanto a Cristo, para que haja fruto, ele tem que morrer. Em segundo lugar, quanto ao seu discípulo, ele deve se colocar à disposição para morrer pela causa de Cristo, seja fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Abra sobre Mateus, capítulo 10, versículo 37 até o 39. Mateus 10, 37 até o 39. Assim a palavra do Senhor: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha. Nem mesmo os nossos entes queridos, nem mesmo a família está à frente de Jesus. Talvez a pessoa que você mais ama, nem mesmo essa pessoa pode estar à frente de Jesus. Poderíamos lembrar daquele momento em que muitas pessoas estavam ali seguindo a Jesus. E uma dessas pessoas se levanta no meio da multidão e diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus olha para aquele homem e responde: as raposas, elas têm os seus covis. Os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava vendo o coração. Mais uma pessoa que estava interessada na popularidade, no ministério de Jesus. Jesus diz: mas eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu não tenho nada financeiro para lhe oferecer. O meu ministério não vai ser lucrativo. As raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Então ele olha para outra pessoa e diz: você me segue. E a pessoa: Senhor, por favor, me deixe primeiro me despedir dos meus entes queridos. Me deixa primeiro ir para casa. Outro ainda: me deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus vai ensinar que a família não está à frente da sua causa. A família não está à frente de Cristo. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui, tá bom? Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Perceba que a vida cristã, ela parte de um princípio de autonegação. Para que sejamos cristãos de fato, nós precisamos negar a nós mesmos. Verso 25: quem ama a sua vida, a perde. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, acha a sua vida verdadeira, a vida espiritual. A vida cristã é feita de autonegação. Primeiro, nós somos chamados a negarmos a nós mesmos em relação ao mundo. 1 João 2, versículo 15 a 17. Vamos ver esse texto, não ia ler, mas é importante para nós aqui. Abre sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que mundo é esse? Será que é a natureza? O que você acha? São as coisas criadas? Ou aqui o apóstolo João está falando sobre as coisas que o mundo pode oferecer, sobre a ética do mundo, sobre o estilo de vida do mundo. É sobre isso que o apóstolo João está falando. Não amem esse estilo de vida, não amem essa ética. É o nosso tema anual. Transformem a mente de vocês, não se amoldem ao padrão do mundo. Então nós somos chamados a negarmos o padrão do mundo, a negarmos a ética do mundo, a negarmos o comportamento do mundo. Mas nós também somos chamados a negarmos a nós mesmos em relação aos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 a 33, eu não vou ler, bem como Romanos 14. Nós já vamos chegar também, antes do fim do ano. Nós vamos aprender que
nós temos que negar a nós mesmos em relação ao outro. E Paulo vai ensinar quanto ao que comer, a comida sacrificada a ídolos. Paulo vai dizer, aquele que come não peca contra a sua consciência. Mas, se ele ofender o seu irmão, ele está pecando. Porque existe alguém, talvez, que não vai comer a comida sacrificada a ídolos. Ou não vai fazer distinção de dias, e o outro vai fazer distinção de dias. Nos ensina Romanos 14. Paulo vai dizer, é o amor, é o negar a si mesmo que vai afinar esse relacionamento. Você é chamado a negar a si mesmo em favor dessa pessoa que está ao seu lado. Você é chamado a negar a si mesmo em favor dos seus irmãos. Você está preparado para isso? É, de fato, uma coisa muito difícil. Como nós pensamos a respeito da hospitalidade? É o negar a si mesmo, o seu próprio conforto. Receber alguém ou ir até alguém. É difícil isso. É fácil, talvez, evangelizarmos uma pessoa ou visitarmos uma pessoa quando tudo já está preparado. Mas quando nós somos pegos de surpresa, é difícil. É difícil. Mas nós somos chamados a negar a nós mesmos, a negarmos a nós mesmos em relação ao outro, ao próximo, ao irmão. E amar como Jesus amou. Se nós olharmos lá em João, capítulo 13, nós estamos no capítulo 12, olha aí o capítulo 13. Versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que é um novo mandamento? Porque Jesus agora adiciona, assim como eu vos amei. E como é que ele amou? Entregando-se, sacrificando, sacrifício. Como é que eu posso dizer isso, né? Se entregando como sacrifício, sendo substituto, entrando na vez, no lugar, morrendo em nosso lugar. É assim que nós devemos amar uns aos outros. Lucas 17, versículo 32. Lembre-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, a perderá. E quem a perder, de fato, a salvará. O que aconteceu com a mulher de Ló? Viveu anos com um homem crente. Diz lá em 2 Pedro que Ló era um homem justo na sua época. E que confrontou a sua geração. Lá em Gênesis 19, nós vemos que esse Ló, apesar de ser um homem justo que confrontava a sua geração, ele demorou para responder aos anjos. Ele estava indo para Sodoma já, o seu coração quase estava lá. Mas a sua mulher estava completamente. E mesmo que Ló saia daquela cidade e é salvo, o coração dela está lá atrás, e é por isso que ela se vira para olhar. E algo tremendo acontece naquele momento. Um milagre é usado para a punição daquela mulher. Aquela mulher não teve a oportunidade, como muitos descrentes têm, no leito de morte. E lá no leito de morte, viver uma vida dissoluta, das piores que nós podemos pensar. Mas no leito de morte, essa pessoa confessa Jesus, morre e ela está com Cristo. Como Jesus olha para o ladrão na cruz e diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas isso não aconteceu com a mulher de Ló. Ela não teve chance. Ao olhar para trás, ela se encontrou no inferno. Você já imaginou isso? Ao olhar para trás, ela já estava sendo condenada. Ela estava no inferno. Não teria outra chance para ela. E ela viveu anos com um homem justo, um homem crente. Viveu anos assim. Mas ainda assim ela não se apropriou disso. Quem quiser preservar a sua vida, vai perder a sua vida. Lucas conclui. E quem perder a sua vida, de fato, a salvará. Mas aqui, essa questão de autonegar-se não significa que nós vamos ser descuidados com as responsabilidades que nós temos no mundo. Porque o texto diz assim, em João 12, quem odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Não significa que você vai ser um crente carrancudo, que vai odiar tudo no mundo, não. Não significa que você vai negar as suas responsabilidades de pagar o imposto. Não significa que você vai negar as suas responsabilidades de cuidar do seu vizinho, de trabalhar, de estudar, enfim. Você pode sim constituir família, você deve estudar, você deve sim trabalhar. É uma ordem para nós. Mas Jesus está estabelecendo um princípio de prioridades. A prioridade do cristão é a eternidade, é a vida com Cristo. Mas não é assim nos nossos dias. Parece que a prioridade da igreja, e aqui eu não falo só da igreja Cristo é Vida, da igreja espalhada pelo mundo. A igreja que se diz evangélica,
Parece que a prioridade são as coisas que o mundo pode oferecer. É por isso que hoje a pregação do Evangelho tem mais a ver com prata e ouro do que com Cristo. É por isso que me chama a atenção que nós encontramos em Atos, capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo com o propósito de orar. Enquanto eles estão subindo ao templo com o propósito de orar, um homem era colocado ali na porta chamada Formosa todos os dias para pedir esmola. E ele olha para Pedro, esperando receber alguma coisa. O que ele está esperando receber? Prata e ouro. Mas Pedro fica. Pedro olha para ele. Pedro diz assim: não possuo nem prata, nem ouro, mas tudo o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta-te e anda. Tudo que Pedro tinha era o quê? Jesus Cristo. É isso que tudo que a igreja tem, é o que você tem. Tudo que você tem é Cristo. E é tudo que o mundo precisa. O mundo precisa de Cristo. Você pode, sim, e deve, sim, cuidar do pobre, dos órfãos, das viúvas. Você deve, sim, sustentar pessoas. Você deve, sim, usar o seu sustento financeiro, o seu tempo, meditação para essas pessoas. Mas se você não pregar o Evangelho para ela, ela vai ter a melhor vida neste mundo. Vai morrer e estará sem Cristo. O que o mundo precisa é de Cristo. Nós temos responsabilidades nesse mundo, mas a nossa prioridade é a eternidade. Nós devemos olhar, caminhar, olhando para a eternidade. O pastor, no século XVII, disse, orando: Senhor, grava em meus olhos a eternidade. Ele queria olhar para todas as coisas e conseguir enxergar a eternidade. Estar com Cristo, olhar para Cristo, perceber Cristo nas suas ações, nos seus deveres, nas suas responsabilidades. A prioridade da igreja, querido irmão e irmã, é Jesus Cristo. Essa é a sua prioridade, tá bom? A nossa prioridade é Jesus Cristo. Mas nós terminamos com uma pronta servidão. Se nós vimos aqui a substituição de Cristo, a resposta à substituição de Cristo é uma submissão, mas também uma pronta servidão, que significa obediência. Obediência. Há muito tempo atrás, um homem, ele era um bispo da igreja, o nome dele era Sanctus. E Sanctus, ele foi pego pelos imperadores da época, porque ele afirmava ser cristão. E ao ser pego pelos imperadores da época, eles perguntavam o seguinte para Sanctus: qual é o seu nome? Sanctus respondia: eu sou cristão. Então eles tentavam fazer outras perguntas, ele perguntava de outras formas assim: aonde você é? E ele respondia: eu sou cristão. O que você está fazendo aqui? Sanctus respondia: eu sou cristão. E, por fim, disseram para Sanctus: se você não responder aquilo que nós estamos perguntando, você vai morrer na fogueira. Quem é você? E Sanctus responde o seguinte: eu já disse, eu sou cristão. E aquele que assim afirma, já deu nome a seu país, sua família, sua fé, tudo mais. Ser cristão para aquele homem já significaria tudo. Responderia todas as perguntas. Como um escravo marcado. Sanctus era como um escravo marcado. E o que acontece no fim da história de Sanctus? Ele morre na fogueira. Ele morre na fogueira orando por aqueles que estavam queimados. Ele foi até o fim, na consequência de afirmar que era cristão. Quando nós olhamos para esse texto, olha na sua Bíblia, João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Essa palavra servo aqui, que para nós em português é servo, ela significa literalmente escravo. Se alguém é meu escravo, vai me seguir. Se me seguir, aonde eu estar, ali também estará o meu escravo. Nós somos escravos de Cristo. No Romanos 6, nós já aprendemos que nós oferecíamos anteriormente os nossos membros como instrumentos de injustiça, mas agora nós oferecemos os nossos membros a Deus.
Nós não mais somos escravos do pecado, mas nós somos escravos de Cristo. Se você crê em Jesus como único e suficiente Salvador, você é escravo de Cristo. Você é escrava de Cristo. Isso exige de nós obediência. O pastor John MacArthur, ele separa 5 responsabilidades de um escravo. E ele diz o seguinte: a primeira responsabilidade não, mas a primeira marca de um escravo é uma propriedade exclusiva. Quando ele faz essas 5 divisões aqui, ele está pensando de fato na escravidão no passado, tá bom? Era uma prioridade exclusiva. O escravo tinha um dono. Ele pertencia a alguém. Ele só era reconhecido por causa de outra pessoa. Assim é você, se você tem Cristo. Você é prioridade exclusiva de alguém. É por isso que Jesus ensina que você não pode adorar a 2 senhores. É por isso que se você acha que está no muro, pensando se está para cá ou para cá, na verdade você já está do lado sem Cristo. É por isso que Jesus vai afirmar lá para a igreja de Laodiceia: vocês não são quentes e nem frios. Era melhor se vocês fossem frios, porque vocês são mornos e eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. A igreja de Laodiceia causava náuseas em Jesus. Quando o cristão não vive para Cristo, de fato, ou ele não é de Cristo, ou ele está muito longe na sua vida espiritual de Cristo. Porque o cristão é prioridade exclusiva de Cristo. E isso é uma resposta à substituição de Cristo. Porque Cristo foi o seu substituto. Ele pagou por você. E porque ele amou você, e pagou por você, e pagou por mim, nós somos propriedade de Cristo. Mas também nós temos que ter uma submissão completa. O escravo tinha que ter uma submissão completa. Ele não ia responder ao seu senhor, afinal ele não seria ninguém sem o seu senhor. Ele tinha que se submeter completamente. Nós aprendemos hoje pela manhã que nós nos submetemos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Mas por que então nós não nos submetemos a Deus? Parece que às vezes nós preferimos nos submeter às autoridades e não a Deus. Nós não colocamos debaixo, como o pastor nos ensinou, como se alguém sim sobre nós, acima de nós. Nós precisamos estar submetidos completamente ao Senhor. Mas também o escravo, ele tinha uma devoção singular ao seu Senhor. Ele era devoto ao seu Senhor. Por quê? Porque na época da escravidão, e aqui não é escravidão como talvez você esteja pensando, tá? No sofrimento, no tráfico de pessoas e tudo mais. Não. A escravidão que eu estou falando aqui é aquela lá nos tempos de Cristo, tá bom? Nos tempos dos apóstolos, em que o próprio apóstolo Paulo ele não fala contra a escravidão. Nós lemos hoje de manhã em Efésios 6. Servos, tratem o seu senhor com respeito. Senhores, amem os seus servos, cuidem deles também, porque eles têm um Senhor no céu que também é o vosso. Então, Paulo não vai contra a escravidão, afinal era um tipo de trabalho, era o empregado e o senhor. Então, eles tinham uma devoção singular. Por quê? Era uma devoção apenas a uma pessoa, porque se aquela pessoa fosse importante, o escravo também era reconhecido como alguém importante. As pessoas que estavam na rua poderiam não ser ninguém, mas se o escravo estivesse lá e o escravo fosse o escravo do imperador, ele era mais importante do que as outras pessoas. Você é escravo de Cristo. Você é escravo de Cristo. Você pode ter uma vida excelente, a vida pela qual ele morreu para dar para você. Por isso a nossa devoção deve ser singular. O escravo também dependia totalmente do seu Senhor. E nós dependemos completamente, ao seguirmos Jesus, dependemos completamente dele. O escravo não tinha casa se ele não tivesse Senhor. A pessoa que não tivesse um Senhor naquela época, ela não ia ter comida, não ia ter conforto. Ela era um escravo e tinha tudo. Se o Senhor fosse um bom Senhor, aquela pessoa era tratada como um filho. Se o Senhor fosse um bom Senhor, a pessoa era tratada como um filho dentro da casa. E aí Jesus olha para nós e diz que nós somos filhos. Nós dependemos completamente dele. Hoje de manhã nós lemos o Salmo 145, que diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, a todos dá o alimento. E quando o Salmo está falando que os olhos de todos esperam, até mesmo daqueles que não reconhecem o Senhor.
Paulo pregando para os pagãos em Atenas, ele diz o seguinte: é em Jesus que vocês se movem, que vocês vivem e que vocês existem. Até aqueles que não conheciam o Senhor, que são rebeldes contra o Senhor, eles existem em Jesus. É porque Jesus quer. Você está aqui essa noite porque Jesus quer. Você depende e eu dependo completamente de Jesus. É por isso que nós não precisamos ficar ansiosos. Nós servimos um bom mestre, sim ou não? E o bom mestre é dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra. É para nós termos decorado esse texto, né? E tudo que nela existe. Seus moradores, tudo que contém nessa terra. Salmo 24. O Senhor é dono de tudo e Ele é o nosso Senhor. É por isso que nós dependemos completamente dEle. Mas nós também, como escravos, temos uma responsabilidade pessoal. E aqui nós vamos terminar. Responsabilidade pessoal. O escravo tinha responsabilidades. Ele tinha que cumprir com as suas responsabilidades, porque senão ele poderia ser disciplinado. E Hebreus nos ensina: Deus disciplina o filho a quem ama. Nós temos responsabilidades. Nós não podemos olhar para tudo isso, olhar para a substituição de Cristo. Pensarmos o seguinte: bom, o Cristo já morreu por mim. Partiu Salinas, eu posso ficar lá sem cumprir com as minhas responsabilidades neste mundo. Você pode ir para Salinas, pode me levar também, por favor. Vaga para 3 ou 4. Mas nós temos responsabilidades. Nós precisamos obedecer. Ser escravo de Cristo exige de nós obediência. E nós podemos medir a sua justificação, se ela é real, pela sua santificação. Se você não anda em santidade, se você não se importa em andar em santidade, você tem que se perguntar se de fato você foi justificado por Cristo. Você tem que se perguntar isso. Se de fato você foi justificado. Nós temos responsabilidades pessoais. Nós temos deveres. Você e eu temos deveres. Mas algumas aplicações para nós. Jesus é o seu substituto. Jesus morreu para salvar o pecado. Uma pergunta. Você crê em Jesus como seu Salvador? Ao crermos em Jesus, precisamos nos submeter a Ele, negando a nossa própria vida, em favor do mundo, em favor do próximo, em favor dos irmãos. Você tem negado a sua própria vida? Ou às vezes é difícil demais você até mesmo estar aqui na vida. Sou filho de Deus, mas eu prefiro ficar em casa. Banca desconfortável na igreja. Como nós ouvimos antes do louvor, Neemias falando, o nosso coração, essa nossa alegria, nós não estamos aqui para bater ponto. Você está aqui por gratidão. Sempre há espaço para gratidão. Você está aqui para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Nós estamos aqui por isso. Você tem se submetido assim a Cristo. Quando nós começamos a nos afastar de Cristo, parece que tudo vira um problema para nós. Nós começamos a achar esses detalhes. Tudo é um problema, até mesmo dentro do culto, até mesmo na igreja. Tem sido assim para você? Tem sido tudo um problema para você? Você de fato está aqui para adorar ao Senhor. Você tem se submetido ao Senhor Jesus. Por fim, você tem servido com obediência. Com obediência. Lembre-se de Saul. Saul foi cultuar a Deus, levou um sacrifício, mostrando aparentemente que estava dependendo de Deus para ir para a batalha. Mas ele não podia fazer sacrifício. Samuel deveria fazer. Por conta disso, ele não mais seria rei de Israel. E Deus diz claramente através de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode fazer o que quiser, mas se você não obedecer ao Senhor, não vai adiantar. A obediência é melhor do que sacrifício. E a pergunta que deve ser feita para nós essa noite: você tem obedecido a Cristo? Você tem obedecido a Cristo? Nós precisamos obedecer. O Senhor nos ajude, porque o Senhor é um bom Senhor.
E o Senhor não fugiu daquela hora. Porque nos submetermos a Cristo, servirmos a Cristo, está além das nossas capacidades. É por isso que nós podemos louvar ao Senhor, porque nós não o faremos com as nossas próprias forças. O Senhor é contigo, amém? O Espírito Santo habita em você e Ele vai ajudar você a dar frutos, frutos que permaneçam. Mas para isso você precisa lutar, obedecer, você tem a sua responsabilidade. Que o Senhor te ajude, então, a cumprir com essas responsabilidades, olhando para a substituição, se submetendo a Ele, servindo obedientemente ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz para salvar o pecador. O Senhor se entregou no nosso lugar. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor viveu a nossa vida, morreu a nossa morte. O Senhor foi glorificado, ressuscitou para a nossa justificação. E o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, para nos arrebatar desse mundo mau, e finalmente estaremos com o Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui essa noite que ainda não crê no Senhor como o único e suficiente Salvador, que o Senhor nesse momento se revele, que o Senhor nesse momento converta o coração, transforme, traga a alegria verdadeira que nós já podemos experimentar. Deus também olha aos meus irmãos, a mim, que muitas vezes não andam em santidade. Que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos exorte, para que nos submetamos ao Senhor, para que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Por favor, Senhor, por favor, aplique a Santa Escritura ao coração dos meus irmãos. Mas muito obrigado, porque podemos sair daqui regozijantes, sabendo que o Senhor vai nos ajudar. O Senhor não nos deixará, de forma alguma nos abandonará. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém.